tudo bom? Seja bem-vindo à EducaPE. Hoje a nossa aula de Biologia vai ser sobre um pouquinho sobre biotecnologia e engenharia genética. Eu sou a professora Amanda, sejam bem-vindos e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, tá? Vejam só, dentro da biologia existe um ramo que a gente chama de biotecnologia e a engenharia genética é um dos braços da biotecnologia. Seria assim um dos sub-ramos, vamos dizer assim, da biotecnologia. Mas Amanda, o que é biotecnologia, né? A gente já associa aí alguma coisa com robô, com a engenharia genética, com algo mirabolante, né? Mas é algo mais simples do que você imagina. Beleza? Dentro da biotecnologia a gente tem algumas aplicações que eu vou discutir com vocês, que são as células-tronco, a clonagem, os transgênicos e o teste de DNA. Vejam só, gente. Lá no início de 1996, 97, os cientistas holandeses eles utilizaram de células-tronco para produzir carne de porco. Então foi a primeira vez que foi utilizado esse tipo de aplicação, esse tipo de processo, tá? Então o que é que eles fizeram? Pegaram as células-tronco, tá? E desenvolveram musculatura. E aí esses músculos, né, que é a carne do porco, foram bastante discutidos na época, né, esse feito. Por quê? Pensem aí, para a gente criar, né, a área agropecuária, a gente criar um boi, um porco, tem um elevado custo, né? A gente gasta aí água, grande consumo de água, tá? Tem os impactos ambientais, principalmente relacionado ao boi, porque vocês lembram lá das aulas de impacto ambiental que a gente falou nas aulas passadas do meio ambiente. Ele libera aí o gás metano, que é um gás de efeito estufa, tá? Gás poluente. Então, você produzir de forma laboratorial uma carne, ao invés de ter que criar esse animal e depois abater, né? Fazer um sofrimento, ele passar por um sofrimento até chegar à nossa casa, então é muito interessante esse feito, né? E é bem visto pela academia científica, pela sociedade. Então, quando foi feita essa pesquisa lá nos anos 90, foi muito bem aceita. Mas é claro que esse novo elemento, essa carne, ela não tinha um bom gosto, muitas pessoas não queriam consumir porque tinham preconceito, né, com a técnica, não sabiam do que se tratava. Então, de lá para cá, muitas inovações foram acontecendo, tá? E inovações que fizeram as pessoas mudarem a ideia dentro da engenharia genética, e eu vou discutir um pouco com vocês, principalmente em relação aos transgênicos, tá? E as células-tronco têm uma nova configuração, uma nova ideia hoje em dia. Lembrem aí que as células-tronco elas são de dois tipos, tá? A gente tem as células aí que são adultas e as embrionárias. As embrionárias normalmente são originárias do blastocisto, né, da fase blastocisto lá do ser humano, tá? E elas são bastante utilizadas para fins de pesquisa em doenças né, principalmente aquelas relacionadas ao mal de Parkinson, ao sistema nervoso central ali, tá? A medula nervosa. Então, é bastante utilizada para a parte de pesquisa. Já as células-tronco adultas, normalmente a da nossa pele, né, a do cérebro, elas não são tão utilizadas na pesquisa, mas há aquele ramo científico que também utiliza, tá? Então eu falei já aqui de células-tronco, me adiantei, mas você está me perguntando, que danada é biotecnologia, Amanda? Gente, biotecnologia nada mais é do que técnica laboratorial que manipula o material genético, o DNA. Então é um conjunto de técnicas que utilizam os seres vivos, ou parte desses seres vivos, né, para a produção de produtos de interesse para a humanidade, para a sociedade. Então, quando a gente manipula, manuseia e produz algo interessante para a sociedade, a gente fala aí que é biotecnologia, tá? E dentro da biotecnologia a gente tem a engenharia genética, que é a manipulação do material genético. Na engenharia genética a gente tem algumas aplicações, eu já me adiantei lá com as células-tronco, tá? Mas uma das aplicações que mais são comentadas, principalmente aí no Enem, é a clonagem, tá? A clonagem, ela existe desde que o mundo é mundo, tá? Não é uma novidade, certo?
Então, quando a gente aí trabalha com a mitose ela desenvolve duas células geneticamente idênticas. Então, elas são clonagem, tá? Quando a bactéria faz uma reprodução assexuada, ela está clonando, certo? Então, esqueçam essa ideia de clonagem, que seja algo só manipulado geneticamente, assim, só seja de laboratório, tá? Existe normalmente já no nosso meio ambiente, beleza? Uma característica interessante da clonagem é quando ocorreu lá no final dos anos 90, início de 2000, né, do século 20, a ovelha Dolly, que foi o primeiro mamífero a ser clonado. O que é que aconteceu aqui com a ovelha Dolly? Ela teve uma estimativa de vida menor do que se imaginava. Ela durou apenas 7 anos de vida. Por quê? Porque ela foi gerada de células, as células originais dela era de uma ovelha adulta, era uma ovelha velha. Então, isso fez com que retardasse aí a estimativa de vida dela. O que aconteceu? Foi utilizado, na época, tá? Células de glândulas mamárias de uma ovelha, essa ovelha adulta. Em seguida, né, se pegou uma outra ovelha, tá? O óvulo dessa ovelha foi retirado, o núcleo desse óvulo, e aí pegou a célula da glândula mamária da ovelha A e removeu o núcleo da ovelha B e fez aí a inserção do núcleo no óvulo. Lembrem aí, gente, que o núcleo é onde está toda a nossa informação genética. Então, é muito importante esse núcleo aí no processo, tá? Não esqueçam. Então, quando eu inseri lá o núcleo no óvulo, tá? Eu dei origem a um embrião jovem. O que aconteceu aí? Formou um zigoto sem ocorrer uma fecundação, beleza? E aí deu origem, posteriormente, ao clone da ovelha, né? A um animal idêntico ao original lá, que tinha célula da glândula mamária. Amanda, eu só posso usar glândula mamária? Não, gente, pode usar aí célula epitelial, tá? Ou de outro órgão que seja de interesse no laboratório. Lembrando que a clonagem não é algo tão simples, é complexo quando desenvolvido em laboratório, mas é possível ser feito. Beleza? Então, é o primeiro mamífero a ser clonado e que a gente tem ideia de como é que aconteceu esse processo na clonagem de DNA. Uma outra aplicação, tá? Dentro da engenharia genética é o teste de DNA. É o que a gente conhece aí de exame de paternidade, né? A gente vê muito aí na TV, quem é o pai, quem não é. Nunca esqueçam o seguinte, gente. A mãe a gente sempre vai saber. O pai é o que a gente pega. A gente nunca sabe quem é o pai se não fizer um teste. Assim, se a mãe realmente não souber, fica difícil, né? Sem um teste de DNA, um exame de paternidade. Então, percebam o seguinte, eu tenho uma amostra de DNA, um material genético, e eu quero analisar o perfil desse DNA, o perfil genético, tá? Onde é que eu posso aplicar isso, Amanda? Aí, em perícia criminal, você que assiste séries investigativas, né? Quando diz o DNA é do suspeito. Então, ele fez ali o teste de DNA, comparou, tá? O perfil de DNA encontrado na cena do crime com o perfil do suspeito, e aí chegou a essa conclusão de que o suspeito que é o criminoso, por exemplo. Tem o exame de paternidade, uma mãe, por exemplo, o embrião lá desenvolveu, chegou no útero, teve o baby, a mãe, só que o que acontece? Ela, naquela época, teve vários parceiros e tem dúvida de quem é o pai do seu filho. Então, ela vai lá, pede o teste de DNA para quem, o exame de paternidade para quem ela tem quase certeza, faz e compara. Então, esse teste ele fica nesse padrãozinho aí, que a gente tá vendo os fragmentos coloridos, tá? Eu tenho a mãe, o filho e o pai. E aí eu dou por comparação, eu consigo aí saber quem é o pai do meu filho. Beleza, gente? E no estudo evolutivo, quando a gente quer comparar espécies, né? Espécies próximas, distantes, aí é uma filogenia, então a gente também trabalha com um tipo de teste de DNA. O que acontece no teste de DNA? Eu tenho uma pequena amostra de DNA. Por que eu não utilizo o DNA todo? Porque ele é muito comprido, né? E fica impossível a gente saber todas as informações ali. Pois eu quero uma informação específica. Então, eu pego essa amostra de DNA. O que é que pode ser a amostra de DNA? Bulbo do cabelo, né? O pezinho de cabelo, a raiz do cabelo.
pode ser aí o sangue, pode ser uma amostra de saliva, certo? Então, o que você tiver em mãos, a gente faz o teste, a amostrinha de DNA. E esse processo depois vai passar por uma maquinaria, uma técnica, que é a eletroforese, que vocês observam aí, que ela é uma cuba, tá? E nessa cuba eu preparo um gel, é o gel de agarose ou de poliacrilamida, mais utilizado de agarose, tá? E aí nesse cubo eu vou ter os fragmentos de DNA. E esses fragmentos, eles vão aparecer conforme o tamanho e a carga, tá? Da amostra, do DNA lá. E aí quando aparece, eu vou ter aí o resultado, que são essas barras, esses códigos de barras que a gente fala, tá? Em colorido, então eu vou comparar. Lembrem também, gente, que o filho, ele vai ter 50% do material genético da mãe e 50% do material genético do pai. Então, ele não pode gerar dúvidas de quem é o pai. Eu sei que ele tem ali o material genético da mãe. A mãe, ela sabe que é a mãe. Agora, o pai, se não bater, não comparar com nenhum fragmento de DNA, então aqueles suspeitos pais não são pais. Ou o pai, ela realmente não quis dizer. Então, tem várias situações aí. Ou o pai é alguém que a pessoa não lembra. Ou o pai tá aí e aí ele vai ser, identificado, tá? De acordo com a comparação. Então, essa é uma outra aplicação dentro da biotecnologia e da engenharia genética, tá? Lembrem aí, gente, que existem as enzimas de restrição, que são enzimas bacterianas, tá? Que vai cortar o DNA em locais específicos. Essas enzimas vão ser bastante utilizadas aí na transgenia. E aí o que acontece? Se eu tenho uma sequência, por exemplo, CATT, essa sequência for repetida, ela vai sempre cortar, tá? Essa enzima vai se cortando e aí vai formando pequenos fragmentos de DNA para depois juntar esses pequenos fragmentos, tá? E aí a gente ter um novo material ali, certo? Então, as enzimas de restrição são bastante importantes aí no processo de engenharia genética. E existem vários tipos, tá? Para várias especificidades, então vai depender do teu objetivo. E dentro disso, a gente também utiliza a enzima de restrição, por exemplo, na transgenia, que utiliza aí o DNA recombinante. Mas o que vem se é a transgenia? A transgenia nada mais é do que a manipulação genética de organismos. Eu lembro aqui que esses organismos, eles precisam ser de espécies diferentes, tá? Porque se eles não forem de espécies diferentes, eu vou ter aí apenas um organismo geneticamente modificado. E um organismo geneticamente modificado, ele pode ser cisgênico, da mesma espécie, ou transgênico, de espécies diferentes. Então, o que é que acontece aqui na transgenia? Que são espécies diferentes. Por exemplo, eu tenho uma bactéria e aí isolo o DNA dessa bactéria. Depois eu clono esse DNA, tá? Extraio o gene de interesse, da característica de interesse que eu quero e introduzo, insiro no tecido de uma planta, por exemplo. Então, eu estou introduzindo lá a informação genética da bactéria numa planta. E aí eu vou ter uma planta transgênica que posteriormente vai se reproduzir e vai ser produzida em grande escala. Por exemplo, na parte da agricultura, né? Então, normalmente é assim que é feito um transgênico. Eu quero, sei lá, uma especificidade, um gene específico do inseto e vou inserir na planta e assim sucessivamente. Então, esse é o processo, tá? Normalmente os transgênicos no Brasil estão muito presentes nos alimentos, tá? Podem perceber que nos alimentos industrializados tem um T em preto e um triângulo amarelo. E ali ele identifica, é uma forma de identificar no nosso país que aquele alimento tem parte de transgênico, tem transgenia, tá? Uma outra questão é a produção de alimentos, principalmente soja e milho, tá? Então a soja, por exemplo, ela utiliza enzimas de restrição. A bactéria, o DNA da bactéria é inserido lá na soja e aí ocorre uma transgenia, tá? E aí eu utilizo enzimas de restrição também, enzimas de corte, para essa inserção na soja, tá? Então, basicamente, é essa técnica da transgenia. Eu pego um gene de uma espécie diferente e introduzo num organismo de outra espécie, certo?
Então, no Brasil, principalmente presente aí nos produtos agrícolas, né, nos alimentos, e também a gente tem um exemplo da insulina, que é comercializada e industrializada em todo o país, tá? Utilizada aí pelos diabéticos, por quem tem essa doença, que quase nunca tem rejeição a esse tipo de insulina. Beleza, turma? Então aqui, para a gente arrematar, né, nosso conteúdo e evidenciar o que foi falado, algumas questões de Enem, que é muito comum, gente, cair biotecnologia, tá? Então, muitas questões são relacionadas à biotecnologia. Então, aqui a primeira questão da gente tem: em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Reparem que a figura é essa que eu falei agorinha da transgenia, tá? Então, vocês já sabem até a resposta. Peguei um fragmento de DNA bacteriano, clonei e inseri numa planta para fazer aí a produção em larga escala posteriormente, né? A reprodução. Então, aqui, do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Letra A, ela é um clone. B, híbrida. C, mutante. D, adaptada. Ou E, transgênica. A figurinha última que eu coloquei foi a transgenia, né? E foi proposital. E aí eu trouxe essa questão. Então, do ponto de vista biotecnológico, a figura representa aí a transgenia, né? É classificada como transgênica. Beleza, gente? Até aí tudo bem? Próxima. Então, a palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Bauer, ele introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. Essa informação foi retirada do site do governo, tá? E aí ela diz o seguinte: as bactérias modificadas, elas passaram a produzir insulina humana, porque receberam, letra A, sequência de DNA codificante da insulina humana. B, a proteína sintetizada por células humanas. C, um RNA recombinante de insulina humana. D, o RNA mensageiro de insulina humana. Ou é um cromossomo de espécie humana? Então, pensem um pouquinho aí para eu dar a resposta. Pensaram? Então aqui, ó, é uma sequência de DNA codificante da insulina humana. Beleza? Até aí tudo bem? Tranquilo? Próximo. Olha aqui, o milho, que eu falei que é um dos produtos agrícolas mais consumidos no país e que ele é transgênico, tá? O milho, ele é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. Então, a característica de interesse será manifestada em decorrência de letra A, do aumento de DNA a partir da duplicação do gene transferido. B, da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. C, da expressão de proteínas sintetizadas a partir de DNA não hibridizado. D, da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. Ou letra E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Lembrem aí que a transgenia utiliza, né, a técnica do DNA recombinante. Utiliza aí enzimas de restrição, corte e costura, depois a DNA ligase para colar esse material e produzir aí um novo gene, né, vamos dizer assim, um novo produto. Beleza? Então aqui a resposta é a letra E, né? Da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Beleza? Próxima questão. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção de transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Pergunta é: considerando a estratégia metodológica descrita,
Qual organela celular poderia ser utilizada para inserção de transgênios em leveduras? Pense aí um pouquinho, tá? Isso aqui a gente precisa lembrar das organelas, tá? E aí a resposta é a mitocôndria. Beleza, turma? Então é isso. Só mais uma para eu comentar uma coisa sobre células-tronco, tá? Os transgênicos, eles vêm ocupando parte da imprensa com opiniões ora favoráveis e ora desfavoráveis. Um organismo ao receber material genético de outra espécie, ou modificado da mesma espécie, ele passa a apresentar novas características. Assim, por exemplo, já temos bactérias fabricando hormônios humanos, algodão colorido e cabras que produzem fatores de coagulação sanguínea humana. Então, o belga René Magritte, ele é um dos pintores surrealistas mais importantes e deixou obras enigmáticas. Caso você fosse escolher uma ilustração para um artigo sobre os transgênicos, quais das obras a seguir estariam mais de acordo com esse tema tão polêmico? Lembre aí que transgênico utilizar, né? A gente fala que ter um gene de espécies diferentes, então o gene ser introduzido em outro organismo. Então o que é que mais teria a ver com isso, né? Seria a letra B, que tem aí um peixe e as pernas de uma pessoa. Beleza, turma? Então só para eu lembrar aqui, lembrem que as células-troncos são, por exemplo, grãos de milho, tá? Então eu tenho células-tronco que podem se transformar em vários outros tipos de células. É como um grão de milho, porque o grão de milho serve para fazer pipoca, para fazer canjica, né, farinha de milho, então tem várias utilidades. E assim as células-tronco também, elas se comportam, tá? Lembrando que elas podem ser embrionárias ou adultas, tá? E normalmente nos estudos são utilizadas as embrionárias, por exemplo, para o estudo da ovelha Dolly, foram utilizadas 477 embriões que foram descartados posteriormente, para que assim a Dolly pudesse vingar realmente no final. Então, lembrando aqui as técnicas, a gente tem as aplicações, tá? As células-tronco, a transgenia, a clonagem, certo? A clonagem de DNA, e a gente tem aí os exames de DNA, que são bastante utilizados para processo evolutivo e teste de paternidade, e aí nas investigações forenses, né? Na perícia criminal. Beleza, gente? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Me sigam lá no Instagram. Podem mandar e-mail também. Fiquem à vontade para a gente trocar uma ideia. E espero vocês na próxima aula. Até logo!